versículo 153 até 60. E eu estarei lendo o primeiro versículo, e aí os demais pode estar lendo, por gentileza, tá? O 153. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera como não Deus perseguidos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Amém. Aqui a gente vai estar falando da palavra de Deus. E quando a gente vai estar falando da palavra do Senhor, a gente vai estar vendo que o salmista, ele busca a Deus com intensidade. Na realidade, esse salmo, vai estar trazendo a questão do sofrimento, das aflições. E aí a gente vai estar vendo como o salmista, ele enfrentou essas aflições e o que ele se apegou para estar passando por essas aflições. E essas aflições, a gente não vai deixar de passar não, né? Então o salmista, ele vai buscar Deus com intensidade, com força. E aí a gente vê também que tem aqueles que desprezam a Deus. A palavra de Deus é o guia, em tempo de aflição. O que é uma aflição? É uma agonia, é uma angústia, é uma ansiedade. E aí, a gente sabe que neste mundo que a gente está vivendo, eles falam que a doença do século, é a ansiedade, e que tem a ver com a depressão. E aqui a gente vai estar vendo como que o salmista, ele se comportou diante dessas aflições. Já sabemos que todos nós estamos sujeitos, a esses momentos de aflições. É todos nós, tá? Falou que o ser humano vai estar passando por aflições. Seja qual for o nosso nível de relacionamento com Deus. O que é um relacionamento com Deus? É uma aproximação, é o que é uma amizade, é também uma ligação. Quando você tem amizade com alguém, você se aproxima, você é mais chegado. A palavra de Deus fala que há amigo mais chegado do que o irmão. A Cleonice chegou ali, a gente sabe que o pessoal sabe que tem muita amizade com a Cleonice, E a gente é bem chegadinha, E aqui não é só isso, Cada um tem os seus irmãos mais chegados, Que dá aquele cheiro, que dá, aquela... Mas não é só a Cleonice que eu tenho como chegado, É um exemplo, Porque o pessoal vê a gente muito, A gente vê que os irmãos têm uma pessoa mais chegada. Mas não é isso não, eu estou falando em questão de relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você tem condição de estar conversando, de estar colocando os seus problemas, as suas dificuldades, tá? A sua aflição com alguém. Isso a gente vai estar vendo aqui, que o salmista, ele fez isso. Qual é a nossa reação natural diante desses momentos de aflição? E aí a gente vê que quando a gente está em aflição, o primeiro ímpeto, que é o primeiro impulso, uma precipitação que a gente
começar a influência, né? Os status, o poder, a força, ou talvez o dinheiro, que muitas vezes vai falar mais alto, vai gritar mais alto. E só depois disso, quando todo o nosso recurso forem esgotado, acabou. Infelizmente, nós lembramos de recorrermos a Deus. Infelizmente, essa é a reação natural. Mas aqui a gente vai estar vendo que o salmista, ele fez o contrário. Claro que eu não vou generalizar, né, que essa reação é de todos, natural. Claro que não. A gente sabe, quando você tem uma experiência com o Senhor, quando você está na dependência de Deus, você primeiramente vai recorrer a Ele, antes de qualquer coisa. Isso aí é para um cristão. Isso aí não é só para um cristão, não. Alguém que pelo menos, né, já conhece a Deus, assim, de ouvir de falar, de chegar, de visitar, e que tem intimidade com Ele, tá? Não é só o cristão, não, porque às vezes a pessoa, né, não é evangélica, mas ela crê em Deus, né? Ela sabe que existe um todo soberano. Então, o salmista, ele vai mostrar que devemos começar por aquilo que é mais importante. Quando você está em dificuldade, em aflições, você vai buscar primeiro ao Senhor. O salmista estava debaixo de perseguição e debaixo de pressão. Quem aqui hoje não está debaixo de uma perseguição, uma pressão? Essa perseguição não precisa ser perseguição da pessoa, às vezes pode ser, né, alguma pessoa te perseguindo, alguma pressão, mas quando a gente fala de luta, às vezes é um desemprego, às vezes é a questão de você, problema de saúde, né? Então, assim, tem várias maneiras que você passa por aflição. É perder o emprego. Então, a gente vê que o salmista, o que ele faz? Ele está debaixo de perseguição e pressão. Ele passa pelos mesmos momentos de aflição como nós mesmos passamos. Mas ele entende que a única saída para ele é apegar-se à palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando com você. Quando você quer ouvir um conselho, alguma direção, vá à palavra do Senhor. É você abrir a Bíblia e Deus falando com você. Independente seja você cristão ou não, porque Deus fala através do Espírito Santo de Deus. Então, o que ele fez? Ele se apegou à palavra do Senhor, porque aqui, na palavra de Deus, ele encontra decisões, ele vai encontrar opções e escolhas corretas e seguras para lidar com esses momentos de aflições. Então, quando você procura na palavra, procura conversar com alguém que já tem intimidade com o Senhor, né? O Senhor usa as pessoas para falar com você também, até te dar uma palavra. Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele usou a mula, né? Ele usa quem Ele quiser, né? O nosso Deus é um Deus que faz a diferença. Então o salmista fez o quê? No tempo de aflição, ele chegou mais perto de Deus. Infelizmente, tem pessoas que no tempo de aflições têm dificuldade, ele se afasta de Deus. Aí que está o problema. Aí que você vai ter mais dificuldade para você encontrar as opções, as escolhas corretas e seguras para você enfrentar essas aflições. Como podemos perceber
pois não esqueci a tua lei. A solução está nesse conjunto de princípios e valores. Então o salmista reconhece, né, que Deus é a solução e tem condição de ajudá-lo. No versículo 157, ele está dizendo: são muitos os que me perseguem e me afligem. Essa perseguição pode ser variada, né? Como eu falei, as aflições do dia a dia, mas não desviei de teus preceitos. Esses preceitos é a palavra do Senhor. Ele focou. Quando você está com problema, independente, você não deve desviar o seu foco para as outras coisas. Você deve focar na palavra do Senhor. Diante da crise, ele posiciona a não se desviar. Ele na crise, ele colocou o quê? Ele não desviou. Ele chora e lamenta pelas pessoas que ele não seguem a Deus. E no versículo 159, ele reafirma: como eu amo as tuas obras. Então, ele ama o Senhor. Então, o que a gente vê aqui? Que o salmista tinha intimidade com Deus. Que o salmista tinha o quê? Ele tinha prazer em abrir com o Senhor. A primeira coisa que nós temos que fazer, seja qual for, você tem que se abrir com o Senhor, desde o menor probleminha até o maior do seu dia a dia. Então a gente aprende que adorar a Deus, que a gente aprende a buscar o Senhor, é o que? Quer bebais, quer comais, tudo nós devemos fazer para a obra, para a glória do Senhor. E se nós não encontramos mais saída para estes momentos de aflições, basta nós buscarmos a solução na palavra de Deus. Se você quer ter uma experiência com o Senhor, seja quem for, você pode estar pedindo ao Senhor para falar através da palavra, e Ele fala. Eu tenho muita resposta que o Senhor me deu, em questão de saúde, em questão de milagre, em questão de emprego, em questão de depressão, em questão de ansiedade, questão de várias coisas. Então, o Senhor, eu busco sempre na palavra, e eu falo, eu fico com a palavra do Senhor. As dúvidas vêm? Vem. Alguém vai te acusar? Vai, que isso e tal. Mas não deixa de ficar firme com a palavra do Senhor. Primeiramente a palavra do Senhor. E se nós não encontrarmos mais saída para esses momentos de aflições, basta nós buscarmos solução na palavra de Deus. Porque o salmista sabe que Deus é misericordioso e amoroso. A gente sabe que pela manhã, né, o amor do Senhor é derramado nos nossos corações, e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Não somente nós cristãos, mas o Senhor ama aquele que não conhece o Senhor. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Independente de qual for a sua situação, qual for o problema que você está passando. No versículo 156, fica evidente, claro, essa misericórdia. E no versículo 159, o amor de Deus. E no versículo 160, vai estar dizendo, quando ele diz, a própria essência é a tua palavra, é a verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. A palavra de Deus não é apenas contém verdade, mas a palavra de Deus é a própria verdade. Amém. Porque
a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, as aflições, o Senhor vai te dar condições de você estar passando por esse deserto, por essa dificuldade, por essa aflição. As aflições fazem parte da nossa vida para o crescimento. Nós temos que orar, não pedindo a Deus para tirar as nossas dúvidas, as nossas aflições, aquilo que a gente está passando, mas pedir condições ao Senhor para que nós possamos saber enfrentar e passar, porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em todo tempo você vai ter aflição. Sabemos que quando você está em aflito, quando você está agoniado, quando você está em dor, nós sabemos que o ânimo vai se abater, a nossa alegria, e vai também consumir a nossa energia. Quando você está em dificuldade, isso acontece. Isso acontece com qualquer um. O salmista se dirige diretamente a Deus, pedindo ao único que pode solucionar o seu problema. Então lembra, meus irmãos, vocês igreja, vocês visitantes, lembra que o Senhor, que você pode chegar a Ele. Aí o que acontece? Ele tinha intimidade com o Senhor, ele ora a Deus pedindo socorro, que o Senhor o oriente naquilo que ele pode fazer. Então o que nós devemos pedir? Sabedoria, pedir ao Senhor para que o que nós devemos fazer e o que vai precisar da gente estar sabendo que o Senhor está solucionando o nosso problema. E fazer isso, nós sabemos que ele tinha um relacionamento com Deus, porque ele contemplava a verdade. No verso 153, a gente vai estar vendo, no verso 153 e 154, a gente vai estar vendo que ele está mostrando um estreitamento, um relacionamento que ele tem com Deus. E aí a gente vê que no verso 153, ele mesmo diz: quando você tem liberdade, quando você tem intimidade, você conversa com alguém. Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Então você pode chegar diante de Deus e falar só aqui da tua palavra, Deus, né? Mas eu sei que você pode estar me dando condições, né, de entender e também qual o caminho que eu devo enfrentar e qual o caminho que eu devo seguir. E o versículo 154 vai estar dizendo: defende minha causa, liberta-me, proteja a minha vida, como prometeste. É promessa do Senhor. O Senhor, quando cumpre, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele te dá uma palavra que você tem que agarrar, as dúvidas vão vir, os medos virão, mas você fala assim: eu fico, mesmo que o meu eu diga, porque nessa hora você vai ter uma luta muito grande com o seu eu, você vai vir dúvida, entendeu? O inimigo vai tentar roubar tudo aquilo que o Senhor fez com a sua vida e que você está ouvindo. Então você vai falar assim: eu fico com a palavra do Senhor. Então não abra mão da palavra do Senhor, porque o Senhor, o que Ele promete, Ele cumpre. O versículo 156: Senhor, como é grande a tua misericórdia, restaura a minha vida, conforme o teu estatuto, conforme a tua palavra. Então, o salmista está pedindo aqui: proteja a minha vida. Ele está pedindo vida, né? Ele está pedindo, ele quer viver. Quantas vezes a gente quer viver? Quantas vezes a gente está com problema, com dificuldade, né? Que as situações virão,
através da palavra, não somente através da palavra, comunhão com os irmãos, agregar, estar na igreja, escola bíblica, oração, socializando, participando de um bazar, ajudando, participando dos talentos que o Senhor te deu sobre arte, né? São os talentos que o Senhor te deu, você pode estar colocando à disposição, você está somando para o reino, e isso te faz bem. Ô gente, eu sou muito feliz, eu amo estar na igreja. Se eu pudesse, eu ficava vivendo aqui, claro, né? Se eu pudesse, eu participava de tudo, se eu pudesse, mas infelizmente a gente, né, não pode. Mas assim, é a maior alegria trabalhar com o Senhor. Olha, eu dou escola dominical, assim, eu amo. Eu venho para a bateria, estou aprendendo. Eu amo tocar bateria. Trazer palavra, eu amo. Fazer visita, eu gosto. Culto nos lares, entendeu? Então assim, aquilo que Deus te deu, os meus talentos, eu aprendi a dirigir, é para o Senhor. Eu aprendi isso, é para o Senhor. Eu fiz faculdade, é para o Senhor. Eu fiz isso, é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, para o louvor. Você tem o seu valor. Então, por favor, você que está precisando, né, de aconchegar, pega na palavra do Senhor e agarra. Tem que ler a palavra do Senhor para você. Ô gente, são 4 coisas que a gente precisa ter na nossa vida. Primeiramente tem que vir o espiritual. O pessoal coloca físico, mental, emocional e depois espiritual. Você pode estar bem mental, você pode estar bem emocional e estar bem físico. Se não tiver espiritual, não completa. Mas se você tiver espiritual, o restante completa. Não estou falando time que não. Se você estiver, né? É a verdade. O espiritual, vocês podem pesquisar. Cientista fala isso. Oração tem poder. Oração não é não. Oração, a pessoa tem que orar todos os dias. Oração, quando você chama a turma, nossa, é glória demais. Hoje em dia eu também amo oração, né? Então, não posso falar que não. Como está o nosso relacionamento com Deus? Mas, por outro lado, nós temos o exemplo do salmista, que reafirma a necessidade de ter um relacionamento firme com Deus, segundo esse conjunto de princípios de valores. A palavra é valor, gente. Olha para você ver, nós vamos começar escola dominical e a nossa revista vai ser sobre valores, princípios e valores. Olha que bênção, nós tivemos sobre adoração, foi bênção. Mas é importante frisar que o salmista, se ele colocava o quê? Ele disposicionava, então ele fazia algo, mas infelizmente existem pessoas que querem resultado, eles querem a bênção, mas eles não fazem nada para acontecer. Tem alguma coisa o Senhor faz por você, mas tem coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que esforçar na Bíblia. Gente, ler Bíblia, nossa, o inimigo não gosta não, é com sono, é ruim, não sei o quê. Oração piorou. Vem em reunião de oração, um tiquitinho. Vem em vigília, um tiquitinho. Vai ler Bíblia, um tiquitinho. Ô gente, esse tiquitinho, esse pouquinho é que te dá base. Esse pouquinho é que te ajuda. Vocês têm que comer Bíblia, vocês têm que orar, vocês têm que falar com o Senhor. Está indo, né? Não é 24 horas não, falar, é ir agradecer. E agradecimento. Já estou terminando, tá? Então, quando não se dá mais a essa, você não busca a Deus, né? Aí não vale mais nada. Nós sabemos que não é assim quando a gente não busca o Senhor. Eu quero começar, aí você vai fazer uma reflexão. Eu quero começar a me relacionar com Deus por meio da palavra. Se você não sabe por onde começar, inicia pelo Evangelho de Marcos ou Lucas. Comece a ler dia após dia, mas não ler por ler. Tem gente
você busca a palavra do Senhor. Então vamos ser um boi, né? Ruminando a palavra do Senhor. E aí você começa pedindo a Deus. Você que não sabe. Até tem crente que não sabe também, porque não lê Bíblia, não ora, não quer nada. Agora fala assim, tem uma festinha ali, vai ter isso ali, todo mundo vai. Igreja, infelizmente, é assim, né? Precisa oração, ler Bíblia, escola dominical, não sei o que, é tiquitinho. Mas quando fala assim, tem um movimento, vai ter isso, né? Junto um tantão de gente, né? Vai ter retiro. Retiro é bênção, precisa. Precisamos de relaxar, mas retiro tem que ter a palavra, porque se não tiver palavra, não vai valer a pena também não, né? Comece pedindo a Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu nem sei como, você não sabe como, mas sei que o Senhor é poderoso para me revelar através da palavra, que possamos tomar uma posição e seguirmos esses conceitos e princípios e valores que são a palavra do Senhor para o nosso dia a dia, não somente no momento de aflições, mas também em momento de alegria. Infelizmente, quando aperta, o povo, vou fazer jejum, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para a igreja. Mas glória a Deus, quando aperta é bom, né? Porque vai tomar posição. E aqueles, quando aperta, não querem saber. Não quero igreja, não quero, né? Não, tem que ir. É esforçar, esforça-te. Então aqui, para terminar, é isso. Em tudo, nós devemos dar graça ao Senhor. Quer comais, quer bebais, façamos para a honra e glória do nome de Jesus. Essa, né, é a mensagem, mas primeiramente, essa mensagem falou comigo. Eu já passei por vários, a gente passa e a gente vai passar, né? E a gente precisa vivificar todos os dias. Eu agradeço de coração, pastor. Os irmãos também. Fátima, Deus te abençoe. Quem aqui já viveu a experiência de conhecer alguém? E aí passou, talvez, muitos anos, você não encontrava com essa pessoa. E aí, quando você teve contato com ela, você nem lembrava o nome. Teve uma corajosa aqui que me sinalizou, mas já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Talvez você nem percebia mais como era a voz dessa pessoa. Já aconteceu isso com você? E o que acontece? Quando nós vamos perdendo contato com alguém que nós amamos, ou que nos ama, ou que é um amigo nosso, pode ser até parente, dependendo da família que é numerosa, nós vamos perdendo a capacidade de perceber como é a voz dessa pessoa. O que ocorre é que na nossa relação com Deus isso também pode acontecer. Dependendo da sua maneira de relacionar, vai passando o tempo, vai passando as semanas, os meses, e você não vai percebendo mais Deus falando com você. Você não consegue reconhecer a voz de Deus. E o Salmo 119, ele é um salmo que vai mostrar alguém que anda lado a lado com o Senhor. Alguém que investe tempo com Deus. O Salmo 119, ele tem 22 sessões. E é um salmo que vai nos ensinar exatamente sobre essa intimidade, sobre esse relacionamento com o Senhor. E eu gostaria de desafiar nessa noite, nós já estamos já na reta final do Salmo 119, dia 17 nós encerraremos o estudo desse salmo, mas a partir de hoje quero te incentivar a ler do verso 1 ao 8 e orar. O verso 1 ao 8 vai falar sobre aqueles que buscam o Senhor. E aí você pode orar as palavras do salmista. Há uma parte lá no verso, salvo engano, 8, vai falar: cumprirei os teus decretos. Você pode fazer das palavras do salmista a sua oração: Senhor, eu quero cumprir a tua palavra. O verso 9 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho?
observando conforme a tua palavra. E você pode orar: Senhor, eu quero purificar minha vida, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Pegando aqui o exemplo do salmo que a irmã Fátima nos trouxe nessa noite, o salmista está clamando por livramento de aflição, e você pode fazer desse salmo a sua oração. Quem aqui está passando por algum problema? Tem algum problema, pelo menos um problema na vida para resolver? Só um? Vários? Então você pode pegar o verso 153 do Salmo 119 e fazer das palavras do salmista as suas: Senhor, livra a minha vida da aflição. Volta aí, Graciano, fazer favor. 153, aproveitando aí a projeção, nós já vamos começar a exercitar isso agora. Vamos juntos, vai projetar ali. E você pode fazer, se você tem problema, você ora comigo esse verso. Se não tiver tudo bem, você fala assim: obrigado, Senhor, não tem nenhum sofrimento, está tudo beleza. Obrigado, Senhor. Vamos lá? Olha para o meu sofrimento e me livra, pois não me esqueci da tua lei. Leia pausadamente, leia com atitude de oração. Olhe para o meu sofrimento. Olhe, Senhor, para as situações que causam angústia na minha alma. Olhe para o meu cônjuge, olhe para os meus filhos, olhe para a minha vida profissional, olhe para as minhas emoções. Olhe para o meu sofrimento e me livra. Você pode fazer isso na sua oração. Uma das afirmações que a irmã Fátima fez aqui hoje é que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é capaz de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus é capaz de nos livrar. A palavra de Deus é capaz de nos dar segurança. A palavra de Deus é capaz de nos dar conforto. E por isso eu quero te convidar a ficar de pé para juntos orarmos ao Senhor. Feche seus olhos neste momento, coloque sua vida diante de Deus. Falei aqui agora há pouco desse exemplo, de alguém que nós perdemos a capacidade de ouvir a voz. Mas é possível também que você esteja aqui, mas conheça Deus de longe. Diz que crê em Deus, mas não tem uma intimidade com Ele, não tem relacionamento com Ele. E eu quero te desafiar a ter esse relacionamento profundo com o Senhor. E você pode fechar os seus olhos, falar com Deus, e pode orar: Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. Eu quero me submeter à Tua vontade. Eu quero ter a minha vida santificada. Eu quero ter a minha vida limpa dos pecados. Eu quero ter a minha vida restaurada. Coloque a sua vida diante do Senhor, do seu jeito de orar, do seu pensamento neste momento. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Peça a Ele que restaure em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E a minha oração nessa noite é pedindo por cada vida que está aqui presente, que o Senhor possa sondar os corações de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui, que o Senhor possa conceder livramento das aflições que cada um aqui passa, da angústia profunda, da ansiedade, do pensamento acelerado, dos medos, Pai querido, das incertezas da vida, das pressões, que o Senhor possa conceder livramento e restauração. Nós oramos, ó Deus, para que no nome do Senhor Jesus, toda opressão, toda ação do inimigo seja removida e repreendida no nome do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa fortalecer a todos que estão aqui. E agora nós pedimos que o Senhor nos conduza quando retornaremos aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que tão logo, Deus, possamos estar juntos para continuarmos Te adorando e celebrando Teu santo nome. Nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém.